Este é o seletor de pontos, que serve para selecionar os pontos básicos ou utilitários, os pontos flexíveis ou decorativos. Note que os pontos estão desenhados em pares no seletor. Os desenhos em vermelho são os pontos flexíveis, e os desenhos em cinza são os pontos decorativos e os básicos ou utilitários. Quando você girar o seletor de pontos para selecionar um ponto flexível que você deseja usar, gire também o seletor de comprimento do ponto até o ponto vermelho, para ativar os pontos flexíveis em vermelho. Você poderá girar o seletor um pouco para a esquerda ou para a direita, dependendo de como vai querer o ponto. Para selecionar os pontos em cinza, você usará o seletor de comprimento do ponto novamente, mas dessa vez ele deverá ficar entre 0 e 5, dependendo do resultado que você vai querer obter do ponto. Os pontos de costura básicos são chamados também de pontos utilitários. Entre eles estão os pontos reto, zigue-zague, de bainha invisível e o multi-zigue-zague. A maioria das suas costuras será feita com a costura reta. Na chapa da agulha, você encontrará linhas que servem de guias para ajudá-lo a guiar o tecido no sentido reto, dependendo do quanto você quer deixar de borda na costura. Os tamanhos mais utilizados são de 1 cm e 1,5 cm, que estão aqui. Para começar a costurar, coloque o tecido sob a sapatilha e abaixe a alavanca do pé calcador. Pise no pedal controlador e faça alguns pontos. Pressione a alavanca do retrocesso para baixo e faça alguns pontos para trás. Com isso, os pontos ficarão presos e não descosturarão. Solte a alavanca do retrocesso e a máquina irá costurar para frente de novo. Faça o mesmo para dar acabamento à costura. Para retirar a costura da máquina, gire o volante em sua direção, até que a agulha fique na posição mais alta e continue girando até que a agulha comece a descer novamente. Levante a sapatilha e retire seu trabalho da máquina. Para cortar linhas, puxe-as para baixo da sapatilha, levando-as para o lado esquerdo de trás da máquina e passe pelo corta-fio. Ao usar o corta-fio dessa forma, as linhas ficarão com um comprimento ideal e não sairão da posição correta para iniciar uma nova costura. O zigue-zague é também utilizado para fazer o ponto acetinado em aplicações à máquina. A largura do ponto zigue-zague deve ser regulada de acordo com a aparência que você deseja dar ao projeto. O comprimento do ponto deve ser o menor possível, de forma que você não consiga ver o tecido entre os pontos. O ponto multi-zigue-zague é usado geralmente para serzer e para fazer remendos. Para serzer, coloque um tecido como reforço no avesso do rasgo, para estabilizar o trabalho. Costure sobre o centro do rasgo. Agora, costure novamente de cada lado do rasgo para garantir que não irá descosturar. Para fazer um remendo, coloque um retalho sobre o buraco do tecido. Costure ao redor do retalho e arremate. Use o ponto mais estreito, se você preferir que a costura fique mais firme. Os pontos flexíveis são usados principalmente para costurar malha e tecidos elásticos, como aqueles utilizados para fazer camisetas, malhas de algodão, moda praia e lingerie. Os pontos flexíveis incluem o costura reta elástica, o hick-hack, o ponto tipo overlock inclinado à esquerda, o ponto pluma e o ponto elástico de alinhavo. Vamos ver de perto alguns desses pontos flexíveis. O ponto elástico de alinhavo faz uma costura e o acabamento ao mesmo tempo. É ótimo para costurar tecidos flexíveis que exigem que o ponto acompanhe a sua elasticidade. Faça a costura na beirada do tecido e corte o excesso de tecido quando terminar. O ponto pluma é ótimo para aplicar elástico em moda praia, lingerie e até mesmo em roupas infantis. Basta passar o elástico pelo buraco da sapatilha, levando-o para trás da sapatilha. Segure a ponta do elástico com uma mão e puxe o outro lado com a outra mão em sua direção, puxando o elástico enquanto costura.
O ponto acompanhará a elasticidade do tecido e do elástico no resultado final. Os pontos decorativos são usados principalmente para decorar seus trabalhos. Com a grande variedade de linhas e cores disponíveis, você poderá transformar a aparência dos pontos. Também combinando pontos, você poderá criar efeitos em bicos, entremeios e em outras decorações. Alguns pontos utilitários e flexíveis podem ser usados como pontos decorativos também. Vamos ver alguns desses pontos decorativos. Com uma linha mais grossa, como por exemplo a de pesponto, você conseguirá criar um lindo bico com o ponto crescente. Não se esqueça de usar uma agulha mais grossa, para que a linha passe por ela com mais facilidade. Use uma entretela não colante e costure. Remova a entretela e corte o tecido ao redor do ponto com uma tesourinha de bordado de ponta fina. Você também poderá costurar sobre fitas e bordas. Use linha de poliéster ou rayon para que fique com o brilho similar ao da fita. Tente fazer novas combinações de pontos e crie bicos diferentes que ficarão perfeitos na decoração do seu lar, roupas e artesanatos. Vários pontos ganharão uma aparência totalmente diferente se você usar linha mais grossa na bobina, como uma linha de bordar ou de crochê. Encha a bobina à mão e costure do lado avesso do trabalho. O resultado será um lindo caminho em 3D no lado direito do trabalho.